Se eu quero algo parecido com a direita, eu voto na direita. O Boulos não conseguiu nem aumentar a popularidade dele, mesmo tendo apoio do PT e bastante dinheiro investido. A primeira coisa que eu queria me afastar aqui é de um discurso que eu vejo circulando até em meme, dessa ideia de que agora todo mundo sabe o que a esquerda devia ter feito, e daí isso não é bem assim, e não tem que desmerecer a tarefa do Boulos, não tem que desmerecer a centro-esquerda, blá blá blá. E tem um fundo de verdade, né? Vai ter um monte de gente falando besteira sobre o assunto, mas a questão é por que não pode ter isso também, né? Tipo, pessoas falando besteira sobre as coisas acontece o tempo todo, a gente tá falando besteira o tempo todo, a gente acha que sabe muito mais do que a gente não sabe, isso é cientificamente estudado, e não sou eu, nem você, nem fulano, nem ciclano, que somos muito melhores que isso, tá bom, gente? Não somos muito melhores que isso. Então, assim, qualquer tema o tempo todo, né? Parece que agora volta a ideia de que você tem que ser especialista de alguma coisa para dar qualquer palpite sobre alguma coisa, e é claro que as coisas não podem tomar seus exageros aí, você se achar um grande especialista num assunto e blá blá blá, mas a gente palpita sobre tudo, e eu sinto que tem assim uma necessidade de invisibilizar um pouco as críticas, porque essa dificuldade que a esquerda tem de aceitar crítica, tá? Essa dificuldade que a esquerda tem de aceitar crítica, não é só a esquerda, na verdade, né? A direita também tem, mas enfim, eu acho que bastante cultural do nosso momento onde a gente vive. Mas o que eu tô dizendo é que pode criticar sim, tá? Já passou essa fase onde até o Boulos tá atrelado ao PT e blá blá blá, já passou essa fase onde não dá pra criticar o PT, porque vem algo maior, tá? Vamos superar isso, gente, vamos superar isso. Esse não é um vídeo resposta, esse não é um vídeo que tá respondendo a ninguém, esse não é um vídeo que tá aqui pra ensinar nada a vocês, tá? Eu quero até fazer algumas reflexões que pode ajudar, mas é um vídeo onde eu tô pra perguntar mesmo, né? Por que a esquerda tá perdendo? Fazer uma reflexão sobre isso, não vou dar a resposta, não tenho, queria ter, tá? Mas eu tenho, assim, algumas considerações a fazer. Eu acho que o começo do vídeo já deixa claro que a esquerda não pode querer parecer com a direita, não vai dar certo, não tem como. Pra que eu vou ouvir Greta Van Fleet se eu posso ouvir Led Zeppelin? E eu queria trazer dois conceitos de Maquiavel, tá? Do príncipe, né? O conceito de fortuna e o conceito de virtude. Em Maquiavel, fortuna é meio que a sorte. Tá? É meio que a sorte, assim. Os deuses, tem uma questão também, ele usa um pouco o linguajar dos deuses, embora ele não esteja muito preocupado com os deuses do livro, tá? Ele usa um pouco, né? Olha, se os deuses quiserem de um jeito, vai ser desse jeito. O ser humano não tem nada com isso, vai vencer a vontade dos deuses, tá? Então existe a fortuna, existe a sorte e existe a virtude. Para além disso, para além da fortuna, existe a virtude. Virtude vai ser entendida como a capacidade de conquistar o poder e manter o poder. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Pensa na virtude do poder, que fica fácil lembrar. Virtude é ter virtude acerca dessa coisa que a gente chama de poder, dessa coisa de conquistar. O Maquiavel está preocupado com a conquista e a manutenção do poder. Quem tem virtude é a pessoa que tem as qualidades para fazer isso. A grande questão é que Maquiavel deixa claro que a virtude não é suficiente. A virtude não é suficiente. E ele usa um exemplo, inclusive, que é o César Borgia, que é um exemplo bem controverso, mas eu não vou falar dele aqui. É um exemplo bem controverso, onde alguém tinha, então, o que o Maquiavel vai entender por virtude, e eu não estou aqui para trazer o que o Maquiavel vai entender por virtude, porque eu não acho que chega a ser relevante para os dias de hoje, e talvez até pudesse fazer um vídeo, porque tem coisa relevante, mas o contexto e os nossos objetivos, inclusive, são bem diferentes dos de Maquiavel, e eu diria até incompatíveis com o que ele chama de virtude, mas a gente pode se apropriar desses conceitos e fazer uma reflexão. Então, para Maquiavel, o César Borgia é alguém que tinha virtude, mas ele não teve a fortuna. Então, os acontecimentos históricos fizeram com que ele perdesse o poder e deu ruim pro César Borgia, tá? Então, não adianta você ter a virtude e não ter a fortuna. Mas se você não tem a fortuna ou tem menos fortuna, quanto mais virtude, melhor, né? Virtude é o que a gente pode discutir, tá? Então, assim, é interessante essa questão da fortuna, porque dá pra fazer o joguinho de palavras, né? A gente tá falando da questão da fortuna como algo relacionado à sorte, mas também, né, nas eleições burguesas de uma democracia burguesa, a fortuna, que a gente chama de grandes quantidades de dinheiro,
são que intervêm, são o fator mais relevante. Então, antes da gente fazer qualquer análise, eu preciso deixar muito claro, né, inclusive por ser um materialista, né, que a fortuna, e daí nesse sentido, o dinheiro investido ainda é o mais importante, tá? Então, se eu fosse responder agora, para acabar o vídeo agora, por que a gente está perdendo? A gente está perdendo porque a gente não tem a mesma quantidade de recursos investido, porque a burguesia detém os recursos, a burguesia detém as tecnologias, e eu digo aqui tecnologia, eu digo tecnologias físicas e materiais, mais tecnologias ideológicas, né? A própria mídia, tá? A burguesia detém todo esse poder, o próprio poder sobre os algoritmos. Então, assim, a burguesia detém um aparelho, a burguesia tá vencendo e ela vai vencendo porque ela tem essa fortuna, tá? Essa fortuna que parece sorte, mas não é bem sorte, né? Que é na verdade, a detenção dos meios de produção e tudo que se segue disso, tá? Então, assim, a gente tá perdendo por causa disso. Se a gente ficar se matando muito, se xingando muito, se odiando muito porque, você fez isso, você fez aquilo, porque o Boulos errou em estratégia. Eu tô aqui para criticar sim a estratégia da centro-esquerda, que quer aparecer como direita, mas a verdade é que, né, talvez se a estratégia fosse melhor, talvez se a estratégia fosse do jeito que eu quero ou do jeito que você quer, ia dar na mesma, ia perder do mesmo jeito. Porque quem manda é a fortuna de modo geral. Mas se tudo o que nos resta é a virtude, a gente precisa ter virtude. E eu não acho que a esquerda tem virtude, tá? A esquerda institucional tem virtude. Vamos falar sobre a esquerda radical daqui a pouco. Eu não acho, né, que o Boulos, querendo se amenizar o coisa, entrar nesse centro, ser esse cara legal que debate com o Pablo Marçal, que barará, pururu, sabe? Assim, eu não acho que isso é virtude, não acho que a esquerda tá fazendo certo em fazer isso. A esquerda tentando se adequar ao poder fornece nada mais que uma imagem caricata da direita. E não tem nenhum sentido para alguém que se identifica com os valores da direita. Pátria, família, Deus e blá blá blá. Votar em alguém de esquerda só porque essa pessoa também está trazendo esse discurso. Tá entendendo? Tá entendendo? Assim, não vai colar, não vai colar. A esquerda institucional falhou, falha e falhará miseravelmente sempre, em qualquer lugar, porque ela é justamente esse centro onde ela está defendendo os valores dominantes, mas ela quer fazer alguns ajustezinhos a esses valores, porque, né, eles são ruins. Eles sabem disso, eles sabem que eles são ruins, mas tem espaço, né? Tem espaço para uma esquerda. Se os valores dominantes não tivessem alguém para se contrapor, eles pareceriam muito mais autoritários do que eles realmente são. Então tem espaço para algumas pessoas preencherem esse vácuo de poder que a gente chama de esquerda institucional. Mas eu não quero acabar esse vídeo dizendo que a esquerda tem que se radicalizar. Eu acho que a esquerda tem que se radicalizar. Um dos pontos centrais do que eu vejo acontecer no mundo hoje é que a esquerda tem que se radicalizar. A gente tem uma extrema-direita, então, que se diz anti-institucional e que consegue se colocar como anti-institucional, e o papel de ser anti-institucional é da esquerda, então a gente precisa ser radicalizado. Isso é fato, isso é o primeiro objetivo do vídeo, isso, né, eu já falei outras vezes no canal e vou falar outras vezes. A gente precisa radicalizar em todos os âmbitos, tá? Inclusive, boa parte da minha crítica é que a gente às vezes escolhe um âmbito para se radicalizar e não se radicaliza no resto, e daí não vai dar certo, tá? Daí não vai dar certo. Daí é isso, é o dividir para conquistar. Daí a gente vai se dividir cada vez mais porque a gente não aceita se radicalizar em absolutamente tudo. E talvez esse seja um problema da esquerda radical, não se radicalizar em absolutamente tudo. Mas eu não sei. O que eu sei é que a esquerda radical, ela já existe. Ela já existe faz tempo. Tá? Então, assim, por que a esquerda radical também não consegue popularidade? Consegue ainda menos que a centro-esquerda? Eu acho que a gente precisa parar e pensar sobre isso agora. Já existe esquerda radical e muitas vezes ela acaba dependendo da esquerda institucional, dependendo deles para não chegar o fascismo varrendo tudo. E olha, tô achando que vai chegar o fascismo varrendo tudo, tá? Fascismo real, o fascismo tornando-se dominante, o fascismo para além de bolsonarismo, para além de Bolsonaro, para além de uma figura medíocre, fraca, que não conseguiu, que não tem virtude. Então Bolsonaro é um bom exemplo de alguém que não tem virtude. Mas a grande questão é, nós temos virtude? Eu sei que a gente não tem fortuna, tá? Então eu não vou responder se nós temos virtude ou não. Eu quero realmente... Eu sei que a minha necessidade de comentários para o algoritmo também enviesa a coisa, mas eu realmente quero que você me responda se a gente tem virtude. O que é a virtude da esquerda? Como que a esquerda vai adquirir algum tipo de virtude para ela parar de ser isso que o povo não só rejeita, mas tem medo? E eu sei que tem, né, toda a máquina pública em cima disso. Mas e aí? Como é que a gente contorna isso? A esquerda radical já existe.
Por que ela não consegue popularidade? Eu não sei. Eu só sei que a única saída que a gente tem é produzir o máximo possível de virtude e talvez esperar algum momento onde venha algum tipo de fortuna. Daí, em questão de sorte também. Eu lembro do David Graeber falando da crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Então, os republicanos estavam desmoralizados. O que aconteceu? Colocaram Obama, colocaram um centrista, né? Colocaram alguém de esquerda que vai garantir o status quo. E isso eu preciso que a gente saiba, precisa ficar muito claro. A centro-esquerda sempre vai trair a esquerda radical. Quando a centro-esquerda chega no poder, ela faz o que ela tem que fazer, que é o papel do sistema, que é o papel de ser moderadinho dentro do sistema. Isso sempre, ela sempre vai trair a esquerda radical. Então a esquerda radical vai ter que arranjar algum jeito de aproveitar então a fortuna, movimentos históricos que coloquem o mundo para olhar o que está acontecendo no outro lado, o que está acontecendo fora do status quo e ter algo muito legal acontecendo, ter algo que consiga mobilizar a população acontecendo. E eu sei que passa pela organização da classe trabalhadora, tá? Em momento algum, não venha dizer que eu estou dizendo que não passa. Eu sei que passa pela organização da classe trabalhadora, mas esse discurso, essa ideia, essa tentativa de organizar a classe trabalhadora, né, já existe há mais de século. A questão é, por que a esquerda radical, com essa fórmula, com esse conhecimento, tentando organizar a classe trabalhadora há mais de século, ainda não está vencendo, ainda não conseguiu? Será que não falta algo? Será que a gente não tem que buscar outras maneiras de agregar a esse projeto de organização da classe trabalhadora uma série de outros elementos que façam com que a gente venha a ter virtude e consiga adentrar os meandros do poder? Por que isso? Por que é tão forte na esquerda a organização da classe trabalhadora? Porque foi materialmente como se fez revolução até agora. Então, em momento algum, isso pode ser deixado de lado porque isso é científico. A organização da classe trabalhadora é uma enorme potência de virtude e de mudança do sistema. Porém, o que a gente pode ver no mundo de hoje é que isso não está sendo suficiente por si só. E a gente pode e deve explicar para as pessoas que o sistema é injusto, que elas estão sendo exploradas, que isso é muito desonesto, que não tem como dar certo o capitalismo, ele falhou, falha e falhará, e mais uma série de coisas. A gente tem que explicar isso. Esse projeto segue firme, tá? Agora, a questão é, por que isso não está impactando as pessoas? Porque tem pessoas que, né? Eu quero empreender, eu quero virar Uber. O prefeito que eu elegi vai tirar minha barraquinha, mas mesmo assim, o bom é que eu não votei no PT. Eu não elegi petista, então tá tudo certo. Porque como que a gente cria esse tipo de subjetividade? Como que o sistema cria essas subjetividades? Não vamos cair na besteira de demonizar a pobre de direita, tá? Mas como que a gente produz essas subjetividades e como que a gente não consegue produzir essas outras subjetividades que a gente quer produzir, tá? Eu diria, inclusive, que na esquerda, tá? Na esquerda, no dia de hoje, falar de subjetividade já é visto como liberal. Se você quer falar de subjetividade, já é um problema. Então fica aqui a minha pequena contribuição para hoje. Vamos falar sim de subjetividades, a gente precisa falar de subjetividade, a gente precisa entender como é que a gente produz libido, como é que a gente produz subjetividade que quer esse mundo que a esquerda radical busca, né? Esse mundo minimamente justo, honesto, onde a gente não sai por aí destruindo o planeta e se explorando de maneira violenta um ao outro, enfim. É foda, mas eu fico feliz de ter um canal para vir perguntar para vocês o que vocês acham, como que a gente vai fazer isso, porque, né, eu não tenho resposta, eu realmente não tenho resposta. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.